Paz do Senhor para todos, pastor Daniel Rodrigues. Estamos aqui nessa noite para fazer uma live falando a respeito da escola dominical. Nós estamos com uma lição muito maravilhosa, agora para domingo próximo. Está convidado nesta noite para participar do comentário nosso presbítero Daniel Filho. Muito bem, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você for assistir depois que ficar salva essa live aí. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Também está o nosso convite, o evangelista Anderson. Ele está convidado também para fazer um comentário, uma exposição dentro da palavra de Deus, na próxima lição do domingo, nosso evangelista. Amém. A paz do Senhor a todos. É sempre um prazer, um privilégio poder externar, falar da palavra de Deus. E nós estamos aqui para cooperar nessa oportunidade com os irmãos. Amém. Nós vamos estudar hoje a nossa sexta lição, que vai ser comentada no dia 9 de maio de 2021, que fala sobre o ministério de apóstolo. Vai ser muito maravilhoso esse comentário. Essa lição vai ser bem comentada domingo. Nós vamos trazer aqui uma abertura para facilitar o ensinamento de domingo. Como o nosso textual diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Então, foi ele mesmo quem deu. Foi o próprio Jesus Cristo quem deu, quem fez isso pela igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo. E nossa verdade prática que diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então esse dom foi dado à igreja para que a igreja pudesse expandir. Nós vemos que é um dom muito maravilhoso, e é onde nós vamos ver agora o comentário dos homens de Deus, que vai participar tanto comentando da leitura diária, como também a leitura bíblica em classe, como os tópicos e os subtópicos, e até mesmo o comentário, que eu creio que vai dar tempo. Está aí aberto a oportunidade para o comentário da nossa sexta lição, com o nosso presbítero Daniel Filho e nosso evangelista Anderson. Muito bem, muito bem. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 16, está baseando a nossa leitura bíblica em classe. Então, depois os irmãos leem em casa, para ter essa referência, e se você quiser ler também enquanto a gente está comentando, fique à vontade. E o objetivo geral da nossa lição, o objetivo que nós temos geral, é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Temos ainda objetivos específicos, que são investigar biblicamente o colegiado apostólico, relatar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade atual. Essa palavra é bem essa, apostolicidade atual. Então, nós vamos tratar esses assuntos aqui ao longo da nossa lição, e se você tiver algum comentário para deixar aí também embaixo, você pode estar comentando, fique à vontade. Nós vamos estar trabalhando esse assunto. Já deixar uma pergunta para você ficar pensando. Existe apóstolo ainda na atualidade? Essa é a pergunta que nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre isso. Então, vai pensando, vai dizendo, vai comentando aí, se você estiver online, se você estiver assistindo depois, você deixa o comentário. Existe apóstolo ainda? Então, nós vamos tratar esse assunto. Pois bem, a introdução da nossa lição, ela fala o seguinte: a partir da lição dessa semana, estudaremos dons ministeriais, distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. Então, nós temos que nos aproximar ao máximo do caráter de Cristo. E é isso que nós vamos tratar nesse assunto de hoje. O apóstolo, ele tem essa função de enviado, chegar mais perto, trazer a mensagem do Senhor para outras pessoas. Então, nós vamos tratar esse assunto a partir dessa introdução. Você vai entender
que Deus ele comissionou, como foi relatado para nós em Efésios capítulo 11, foi direcionado para nós que Deus ele concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 27 em diante. Então, foi o Senhor quem direcionou, foi o Senhor quem colocou essas funções para que viessem a administrar a igreja. Nós vamos tratar esse assunto de maneira prática, objetiva, bem tranquilo, mostrando que, no primeiro ponto, o colegiado apostólico. O colegiado apostólico, ele tem o termo, ele tem uma derivação, ele tem uma orientação, né? Eu queria que o evangelista Anderson, ele falasse um pouco dessa parte do colegiado apostólico. O dicionário bíblico Wycliffe, ele informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelion, que significa enviar, remeter. Então, apóstolo tem um significado que é aquele que é enviado, mensageiro, e para nós cristãos, né, aquele que foi oficialmente comissionado por Cristo. Para nós entendermos esse termo apóstolo, é interessante a gente entender que esse nome apóstolo ele já veio antes dos apóstolos serem instituídos, porque na verdade aquelas pessoas que estavam à frente dos navios, os comandantes dos navios, eles tinham esse nome apóstolo, porque quando o rei ele queria explorar uma terra, ele selecionava o comandante do navio e enviava ele para ir para algum lugar, alguma região, mais especificamente os fenícios, os gregos e depois os romanos. Eles tinham um hábito, eles pegavam aquele comandante do navio e enviavam para uma terra distante que eles não conheciam, e eles tinham uma função de observar a terra, para quando que o rei chegasse naquele lugar, ele iria encontrar então aquela terra, aquela região do jeito da casa dele, da terra dele, do lar dele. Ele não iria ver diferença alguma. Trazendo para nós, o apóstolo ele tem esse intuito mesmo, de preparar o terreno do Senhor. Ele veio preparar, ele é um enviado de Deus. Ele foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. Então, para nós entendermos, o termo significa isso, apóstolo, aquele que é enviado, que está preparando, e é isso que significa mesmo, né? Ele está preparando para quando o Senhor voltar, aqui vai estar do jeito que ele queria que ficasse, com a palavra propagada, como já está desde os primórdios, né? Então, basicamente é isso. Muito bem, é isso mesmo. O nosso evangelista falou ali muito bem. Salvação para o pecador. O apóstolo leva a mensagem de Deus. Ele é enviado para levar a salvação através da sua mensagem. Recebe de Deus e leva para outras pessoas. Como também ele tem autoridade, ele tem poder, graça e amor. Então, a mensagem que o apóstolo ele recebe de Deus é uma mensagem que leva graça, que leva amor, que leva direção para a vida das outras pessoas. Então, nós temos essa orientação de Deus, apóstolos enviados. Pois bem, o segundo subtópico fala para nós aqui, o colegiado apostólico. Entende-se por colegiado apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele, a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, o colegiado são aquelas 12 pessoas que o Senhor Jesus, através da oração, ele escolheu. Então, já deixa um princípio para nós aqui, fazer as coisas com oração, não é? Jesus, ele para escolher as pessoas que dariam continuidade ao ministério, que seriam pessoas que estariam junto com ele, participando com ele, ele orou e depois escolheu 12 homens que levariam a mensagem do evangelho para todo o mundo. Essa é a parte do colegiado. O terceiro subtópico fala o seguinte, a singularidade dos 12. Nós vemos aqui que os 12,
nós temos 3 singularidades. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Nós já falamos aqui que o Senhor ele orou primeiramente e depois ele convocou, convidou, chamou para perto pessoas que teriam o seu caráter moldado, direcionado para levar a mensagem do Senhor. Mensagem essa de amor, mensagem de graça, como nós já falamos. Então, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Nós já sabemos que muitos são chamados, porém, poucos escolhidos. E esses aqui foram 12 homens convocados pelo Senhor. A segunda singularidade é: andaram com o Senhor durante todo o seu ministério. Que privilégio, né? Isso é um privilégio. É um privilégio muito grande. 12 pessoas mais próximas do Senhor. Nós sabemos que tinha muitas outras pessoas que estavam rodeando o ministério do Senhor, aprendendo com Ele, sendo beneficiado pelas suas palavras, pela sua presença, pela cura que Ele entregava. Porém, 12 pessoas estavam próximas, tiveram privilégio. Então, andaram com Jesus durante o seu ministério. E o terceiro, até a crucificação, isso mesmo. E a terceira singularidade, eles receberam a autoridade do Senhor. Interessante, né? Os 12 receberam de Jesus um mandamento especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como a gente estava falando, né? É um privilégio. Você que um dia foi separado pelo seu pastor para poder trabalhar na igreja e recebeu da parte de Deus, através do seu pastor, essa obra que é maravilhosa de poder estar na casa de Deus trabalhando, auxiliando os irmãos para o crescimento e cooperação da boa obra. Você teve um privilégio. Imagine só, um dia o seu pastor te escolheu, te separou para cooperador. Com o tempo você foi separado para diácono, mas um dia foi separado para o presbitério. Depois, com a graça de Deus, você também foi separado para ser um evangelista, um pastor. Agora imagine o privilégio que esses obreiros aqui tiveram. Eles foram separados não pelo homem, mas pelo próprio Cristo. O Senhor um dia separou eles mesmos. Separou o próprio Deus, separando os homens para trabalhar na obra dele. Que privilégio é esse? E só para concluir aqui um pouco também, o que eles estavam fazendo aqui é o que a igreja sempre bate em cima para estar fazendo. O que é? A missão. Eles estão fazendo uma missão, estavam fazendo uma missão. E é o que nós somos, direcionados por Deus a fazer missão, a pregar a palavra. E é interessante aqui, só para dar uma esclarecida aqui para os irmãos. Antes, no Velho Testamento, o Senhor ele tinha um propósito para o povo de Israel, que era o quê? Que era atrair as nações para dentro de Israel. Era uma nação que foi separada por Deus, e essa nação foi nutrida, foi escolhida pelo Senhor e foi sendo preparada pelo próprio Deus para que um dia o próprio Senhor descesse dos céus para estar no meio deles. E o foco naquela época era atrair as nações em volta, era atrair as pessoas, os outros países em volta. Por isso que você vai ver na Bíblia ali em Josué capítulo 2, quando o episódio que os espias vão e Raabe recebe os espias. E ali eles nunca tinham se visto, mas ela já sabia: olha, eu conheço o seu Deus. Eu sei o que ele fez, eu sei que ele parou o mar, que ele abriu o mar para vocês passarem, eu sei que ele destruiu a nação do Egito, eu sei que o Deus de vocês opera com mão poderosa sobre a vida de vocês. E a gente vai ver outros casos, igual o próprio Salomão. Um dia veio a rainha de Sabá, chegou lá dentro: olha, lá no meu reino, olha que era muitos quilômetros de distante, outra nação, lá na África. Ela: olha, lá no meu reino a gente ouviu falar de vocês, ouviu falar do Deus de vocês, eu quis vir aqui para testificar isso. A missão naquela época era atrair as pessoas em volta, as outras nações, e mostrar quão grande era o Senhor. Cristo veio, e essa função agora ela se inverteu. Cristo preparou os apóstolos e deu outra função. Ao invés de atrair as pessoas, eles agora estariam indo levar a palavra. Está vendo que inverteu?
Teologicamente, isso aí tem um nome. Chama-se função centrípeta e função centrífuga. Função centrífuga. O que é isso? Já viu aquela máquina de lavar na sua casa? Ela tem duas funções, a máquina. Ela tem uma função centrípeta, que ela atrai as roupas para o centro da máquina, fazendo com que as roupas em volta elas venham para o centro. E a função centrífuga é jogar as roupas para a extremidade da máquina. Ela fica girando e ela joga. Uma atrai e a outra joga. Missiologicamente, o que aconteceu foi isso. Deus, no começo, ele atraiu o povo, venham conhecer a mim. Depois, quando o povo conheceu quem era Deus, aprendeu a adorar a Deus, aprendeu a servir a esse Deus forte e poderoso, a função se inverteu. Passou a ser a centrífuga, esparramar. Por isso que você vai ver em Mateus 28:19, ide agora e pregar esse evangelho a todas as nações. E é isso aí para a gente tá vendo. Muito bem, nós estamos vendo um comentário muito maravilhoso. E se você tiver alguma dúvida ou quiser também fazer algum comentário, você manda a mensagem aí que o nosso Daniel, evangelista, está aí anotando e trazendo aqui para nós. Muito maravilhoso. Eu fiquei pensando quando o nosso presbítero falou, é uma palavra muito maravilhosa. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Uma escolha direta, não foi escolha por homem. E primeiro, o próprio Senhor escolhia e dava para a igreja. E depois de algum tempo, a igreja orava e Deus revelava quem era. Hoje nós estamos vendo algumas coisas que deixam a desejar. Muitos ministérios por aí, muitas vezes consagra e ajuda as pessoas, pode vir por aparência, por dinheiro ou por eloquência, mas deve ser o modo antigo, ou o próprio Deus apresentar, ou então a pessoa ser revelada através da oração, como acontecia antigamente. E outro ponto que o nosso presbítero falou, muito maravilhoso, eu fiquei maravilhado, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor e até a crucificação. Eles conseguiram estar no começo do ministério de Jesus, que foi um ministério durante 3 anos, ministério maciço, sadio, no começo do seu batismo com João Batista, até chegar à crucificação e depois a sua ascensão ao céu. Então eles andaram. Hoje nós andamos também pela fé. Pela fé nós andamos com Deus. Nós estamos com Deus, através do Espírito Santo, que Ele subiu e mandou o Consolador para nós. E outra parte também muito importante, receber a autoridade do Senhor. Os discípulos receberam uma autoridade tão grande. Jesus, antes de partir, Ele disse, vocês farão o milagre que eu faço e fará maiores ainda. Então, quando Ele estava se referindo a esse termo de maiores ainda, porque Ele estava aqui na terra. Mas agora é claro que Ele está glorificado, todo o poder foi dado a Ele. Ele está sentado à destra de Deus. Mas Ele estava se referindo aos milagres que aconteceu aqui. Vocês receberam autoridade para expulsar demônio, falar novas línguas, essa morte e daí por diante. Nosso presbítero, voltando ao segundo, agora ao segundo tópico, né? Muito bem, muito bem. Então nós vemos aqui o segundo ponto, o apóstolo Paulo. Saulo e a sua conversão. Saulo foi um judeu da cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em sua busca dos cristãos, que havia fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-lo, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A vida foi inteiramente transformada. Isso aqui é muito importante nós pensarmos. O homem que tinha uma cultura, um homem que estudou, um homem que era intelectual, que tinha autorização para fazer o que estava fazendo,
ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. Nesses últimos tempos, nós precisamos, como apóstolos do Senhor, levar essa mensagem e confrontar o mundo, né? As pessoas que têm autoridade, que têm verdadeiramente a direção para fazer o que está fazendo, porém, o que prevalece é a realidade do céu. O que prevalece é o que Deus pensa a respeito do homem, a respeito da igreja, a respeito da pessoa em particular. E Saulo, nesse momento aqui, ele teve um encontro direto com Deus e teve a sua vida transformada. E aí, de perseguidor, passou a ser perseguido. Quer fazer um comentário? Pode ficar à vontade. Paulo, ele era muito instruído mesmo. Quando foi, assim como foi lido aqui, e o irmão presbítero acabou de comentar, ele teve uma instrução. Quando a gente vê aqui, né, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, é interessante a gente entender também esse contexto aqui. Porque lá em Israel, havia duas escolas teológicas, que elas eram muito fortes. A Hillel e a Shammai. Eram duas escolas teológicas judaicas. E o que acontece? Quando Cristo ele vem, e tem um episódio que ele chega no templo, né, e ele começa a falar, e as pessoas se admiram, pô, é um menino, mas ele começa a falar com ousadia. Na mente deles, dos fariseus ali, eles ficaram confusos. Mas quem deu a ele essa autoridade? E onde que ele aprendeu? O mais interessante é isso, porque criança não poderia aprender. Mas onde que ele aprendeu? Para quem foi o instrutor dele? Porque havia essas duas escolas, eles ficaram confusos com isso. E quando a gente vê que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, quem foi Gamaliel? Gamaliel, ele foi um dos netos, do fundador da escola de Hillel. E ele herdou esse nome, esse prefixo, né? Hillel, né? Gamaliel. Ele foi neto, filho de Simão, filho de Hillel. Então o que acontece? Ele não era qualquer um, ele tinha uma família de peso, ele foi instruído, ele aprendeu, ele foi instruído ali com qualidade. Ele usava isso dentro da ótica judaica dele, mas quando ele teve o encontro real com Cristo, agora eu entendo, né? Como Paulo fala em algumas cartas dele, né? Que as muitas letras, elas chegam até ofuscar o brilho de Deus na vida de um ser humano. Então ele entendeu isso, que as letras para ele, igual ele fala lá, que chegava a ser esterco, né? Ele comenta um episódio desse. Ou seja, o conhecimento que ele teve fora de Cristo, ainda que foi na melhor escola, ainda que foi no melhor instituto teológico, ainda que foi na melhor instrução acadêmica, mas na presença de Cristo, esse ensino não serviria para nada. E ele mesmo fala, né? Agora sou eu quem vivo. Não é as letras mais quem vive em mim, mas Cristo agora que está em mim. Muito bem, né? Muito maravilhoso aí esse ponto, bem explicado pelo nosso presbítero e pelo nosso evangelista. E eu estava pensando aqui no segundo tópico e o primeiro subtópico que fala Saulo e sua conversão. Nós sabemos quando em Saulo e a sua conversão, Saulo, ele era judeu, tinha sua cidadania de romano, era romano, e Saulo lhe considerava como grande, exaltado, maioral. Quando ele teve a sua transformação, ele agora foi considerado como Paulo, pequeno, simples, humilde. Então, muito bem aplicado, né? Porque ele era exaltado e depois de conhecer a Deus, agora ficou humilde. E nós podemos ver aqui o segundo subtópico que diz assim: um homem preparado para servir. Nós vemos que depois da sua transformação, Deus, o próprio Deus, preparou o apóstolo para o seu apostolado. Fez uma preparação muito maravilhosa. E no terceiro subtópico diz assim: o menor dos apóstolos. Paulo era o menor, ele se considerava como o menor dos apóstolos, mas foi muito grande em virtude, em poder, em palavra, porque foi um homem que foi dado pelo próprio Deus. Paulo disse: não recebi o ministério de homem algum, mas o ministério recebido do próprio Senhor. Presbítero Daniel.
Muito bem, glória a Deus, glória a Deus. Um homem preparado, como o pastor falou, né? Um homem preparado, ele escreveu 27 livros do Novo Testamento, né? E como o nosso evangelista falou, é isso mesmo. Dos 27 livros, isso mesmo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13, né? Isso mesmo, 13 foram escritos por ele, isso mesmo. 13 cartas do apóstolo Paulo, né? Escrita, algumas ele escreveu à própria mão, outras ele ditou e as pessoas escreveu, mas tudo está registrado como Paulo, né? E é interessante que o livro de Romanos é um livro teológico, e Paulo escreveu ele. É um homem preparado para fazer o serviço. É interessante a gente pensar que um homem preparado para servir, ele sempre está disponível para fazer alguma coisa. Tem pessoas que estão preparado para ser visto, né? A pessoa tem pessoas que estão preparadas, não, eu ganhei uma função, o Senhor me comissionou para ser uma função na igreja do Senhor, então eu preciso de evidência, eu preciso do microfone, eu preciso do holofote. Muita gente assim. Né? Então, Paulo ele foi preparado para servir, né? Servir a igreja do Senhor. Até hoje, nós temos grande ensinamento. Toda a Santa Ceia do Senhor, nós lemos aquilo que Paulo recebeu do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Né? Então, um homem preparado. Quer comentar alguma coisa? Então, aqui, e agora, como o pastor falou aqui, o menor dos apóstolos. Né? Paulo, ele era o menor dos apóstolos. O comentarista coloca aqui, ó, o apóstolo Paulo não pertencia ao colegiado dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem terrestre, né? Nem testemunhou da ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava assim um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. 1 Coríntios capítulo 15. Um homem que, como nós vimos aqui, que tinha muito conhecimento, que foi preparado com as melhores pessoas, não é? Também foi preparado com o Senhor, porque ele teve um confronto, ele teve um encontro, ele foi transformado. E aí ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele precisava aprender mais. É interessante isso aí, porque, igual você está falando, o menor de todos, Paulo que está falando isso. E ele sabia que ele era capacitado, ele sabia que ele tinha condições de ser até um líder, de estar à frente. Eu sou mais gabaritado, eu sou mais intelectual, eu tenho uma condição melhor, eu falo mais língua do que vocês. Paulo já chegou a falar de que falava mais língua do que os outros, mas o interessante é que ele não quis se exceder, ele não quis estar à frente dos outros. Lógico que ele olhando para Pedro, ele sabia que ele era muito mais capacitado intelectualmente na presença dos homens do que Pedro. Ele olhando para qualquer outro ali, ele sabia, eu tenho mais condições do que Tomé, eu tenho mais condições do que Judas, eu tenho mais condições do que Tiago, do que André, mas ele olhava e entendia que a posição dele era uma, e a dos outros que andou, que teve o privilégio de estar na presença do próprio Cristo, era outra. Por isso que ele está dizendo, olha, eu sou o menor de todos, porque eu sei o meu espaço. Eles tiveram o privilégio de andar com o próprio Senhor Jesus. Isso é muito forte, muito profundo. Muito bem, né? Você que está aí ouvindo a nossa live, nós agradecemos pela sua presença aí, pelo seu momento, colocar a nossa live em primeiro lugar aí. Deus continue te abençoando. Manda aí um likezinho para nós, um alô, um amém. Se está saindo bem, se você está gostando do comentário da lição. Nosso presbítero vai agora falar o terceiro tópico. Isso mesmo. Deus abençoe a vocês que estão aí conectados. Compartilha, né? Compartilha, deixa um joinha aí. Nós temos a rede social também aí do YouTube. Daqui a pouco nós vamos baixar essa live e colocar disponível lá no YouTube. ADMP TV, maravilha. Você acessa lá, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal.
Se você não é inscrito lá, se inscreve lá no nosso canal, né, para a gente começar a crescer e alcançar muitas pessoas, levar a mensagem do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui, levando a mensagem do Evangelho. Nós estamos ali com o evangelista Anderson, ele é o administrador da página lá, Deus Soberano, isso, Deus Soberano, lá no Facebook. Tem mais de 36 mil seguidores. 38 mil, aí, ó, cresceu. Chegou a quase 39 mil seguidores. Para nós aqui é um privilégio, uma bênção. Ele administra 2 páginas grandes aí no Facebook, né? Deus Soberano e Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então, vocês que curtem aí as postagens lá e não sabem quem que é, aqui, ó. Atrás dos bastidores aí. Hoje, ao vivo e a cores aqui. Isso mesmo. Muito bem. E eu acredito que não vai ficar somente nessa, né, pastor? É verdade. Acredito que não vai ficar somente nessa, nós vamos estar fazendo essa interação aí. Podemos, nas quinta-feira, né? Uma permissão de Deus, e nós vamos estar aqui sempre trazendo uma pessoa a nos ajudar a fazer o comentário da lição da Escola Bíblica, junto com o nosso presbítero. Muito bem. Então, vamos lá. Terceiro subtópico. Apostolicidade atual. Apostolicidade atual. Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Ainda há apóstolos? É a pergunta que nós fizemos no começo, né? Você lembra lá? Ainda há apóstolo? Nós vamos responder isso aqui agora. E o evangelista, por gentileza, já comenta aí. Ainda há apóstolo? No termo bíblico, não há apóstolo. Agora, no termo prático do nome apóstolo, né, aquele que é enviado, você vai ver aí, né, a gente até tinha comentado, tem muitos homens de Deus aí que carregam o título de apóstolo, né? Não querendo falar, mas aqui apóstolo Valdomiro, apóstolo Agenor Duque e tantos outros aí, você vai ver, porque eles montam igrejas, né? Eles vão, quantas igrejas esses homens não já abriram, né? Quantos ministérios, nesse ponto de abrir, de ir enviado para algum lugar, para alguma terra, alguma região, existe. Mas no termo bíblico, os apóstolos são esses que a Bíblia falou e cessa por aí, porque foram comissionados pelo próprio Cristo. O próprio Senhor ortogou essa ordem a eles, né? esse direito a eles de usarem esse título. Correto? Isso mesmo, glória a Deus. Então, está registrado aqui para nós que 12 apóstolos, e o escritor colocou aqui, a palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19 e o versículo 28. Então, nesse sentido restrito, somente esses 12 são apóstolos. Mas num sentido amplo, que nós vamos ver aqui mais para frente, você vai ver que a Bíblia direcionou, no segundo subtópico aqui, o comentarista ele colocou aqui, ó, apóstolo fora dos 12. Fora dos 12. É um colegiado, né? Isso. Um colegiado de apóstolo que deu uma formação limitada pelos discípulos. Isso, foi limitado, né, aos 12. Agora, apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, como também Andrônico e Júnior. Os parentes de Paulo. Andrônico, isso mesmo, Andrônico, ó, nome diferente. Andrônico. Andrônico. Eles eram parentes de Paulo. Então, o Novo Testamento já mostra para nós que, através do dom ministerial, Deus direcionou esses homens para serem apóstolos, através do dom ministerial. E no terceiro subtópico, mostra aqui para nós que o ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica. Isso aqui é um fato.
Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então, nós vemos aqui que foi limitado aos 12 apóstolos, que o Senhor orou e chamou para próximo dele, para dar sequência ao seu legado, para dar sequência ao seu ministério, ao seu evangelho, levar para o mundo. O que nós temos hoje em evidência na atualidade, que está funcionando atualmente hoje, é o caráter apostólico, o ministério apostólico. E aí o comentarista coloca para nós aqui, ó, atualmente missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Pode comentar, então. E aí ele coloca aqui para nós o nome de homens que tiveram a referência, que se tornaram heróis da fé. Aí ele colocou aqui, ó, John Wesley, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, Hudson Taylor, Molde, Gunnar Vring, Daniel Berg, irmão André e outros. Se você nunca leu aquele livro Os Heróis da Fé, leia ele, é muito importante. Tem áudio, ele tem áudio também e tem em livro assim impresso. Se você não tiver tempo de estar lendo aqui com o livro na mão, baixa em áudio aí e ouve. É muito importante, muito edificante. Através da oração, esses homens de Deus alcançaram coisas extraordinárias. Coisas que, para a nossa realidade, às vezes, as pessoas dizem é impossível de alcançar. Esses homens alcançaram através da oração. Esses homens tiveram verdadeiramente o ministério de caráter apostólico. Não é? Então, eles alcançaram cidades, povoados, todos eles foram impactados. Pois bem, existe apóstolo? A pergunta continua, existe apóstolo? Não é? Verdade. O caráter apostólico, hoje, eu, você, nós, que somos chamados pelo Senhor, a Bíblia, o Senhor Jesus falando assim, ó, ide, né, e pregai o evangelho a toda criatura. Você, levando essa mensagem, você pode ter, não é? Você pode ser considerado, mas é um seguidor do Senhor, uma pessoa que é, como pode dizer? A gente é um seguidor do Senhor, um servo do Senhor, um homem chamado para fazer o evangelho ser propagado. Mas aqueles homens que desbravam, que abrem o caminho, que implantam a igreja aonde não existe, que leva a mensagem do Senhor, aonde não tem a realidade do céu naquele ambiente, esses homens têm um caráter apostólico. Né, que nem Paulo, né? Nós podemos considerar um evangelista e mesmo missionário como apóstolo, que eles são desbravador, através dessa obra que Deus faz através da mão deles, eles são de verdadeiro apóstolo, né, evangelista? Verdadeiro apóstolo. E nós sabemos que isso é muito importante para nós, essa vigência do dom ministerial de apóstolo, né? Nós, através do nosso trabalho, através da nossa missão, nós também temos essa vigência de apóstolo. Que a igreja, por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela não adota consagração de apóstolo até hoje, e nem de diaconisa, e nem de pastora. Porém, algumas igrejas adotam. E fazendo isso também não está errado, que tem um princípio bíblico. Os apóstolos, eles pararam no templo de Jesus Cristo, e estão aguardando o grande dia, para que eles sentem ao redor de Cristo para julgar as 12 nações pelos apóstolos. Mas o apóstolo, através do ministério, um segmento dos apóstolos, que muitas denominações, elas adotam e aceitam, também não está errado.
é um costume de cada um. Por exemplo, a nossa igreja, nós somos regidos por 2 sistemas, doutrina e costume. Tem igreja por aí que é mais não tem costume, só tem a doutrina. Usa o que quer, veste o que quer e daí por diante. Já a igreja, a Assembleia de Deus é diferente, ela tem o seu costume, não veste de todo jeito, não usa de todo jeito as coisas, há muitas maquiagens, muitas joias e daí por diante. É o costume. É que nem a nossa igreja vai até a pastor presidente. É a nossa consagração como cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E também existe uma subconsagração que é de missionário. Mas nós nos adotamos apóstolo e ao mesmo tempo somos apóstolos através da nossa ação de trabalho. Né, irmão presbítero? Isso aí que você está falando é interessante porque tem pessoas, tem comunidade que esgotou, né? Tipo assim, a função de pastor já não tem tanta evidência e vamos criar agora um próximo cargo para chamar a atenção, né? Então, aí, às vezes, nesse sentido, a gente precisa ser coerente, precisa ter cuidado nesse sentido. Porém, aquelas pessoas que deixam a sua casa, deixam o seu convívio com a sua família, com seus amigos e saem para um lugar diferente da sua realidade, para levar o nome do Senhor Jesus, essa pessoa tem um ministério de caráter apostólico. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. Uma certa vez eu fui fazer uma visita na minha terra natal, no Recife, e quando eu estava descendo do aeroporto, eu vi uma multidão muito grande, com cartaz, faixa, e o que é que está acontecendo aqui? Eu perguntei, e disseram, não, é o apóstolo que vai descer daqui a pouquinho no voo. Tinha muita gente. Quer dizer, só a troca de nome. Só a troca de nome. Outros dizem, sou bispo. Na nossa igreja, o título de bispo é presbítero. Mas em outras igrejas o título é bem maior. Bispo, acham que é uma autoridade maior até que é de pastor. E apóstolo superior, quase que nem um Deus. Quando a pessoa diz, já vem um bispo, já é tanta gente que vai igual quando diz um apóstolo, aí pronto. Acabou tudo mesmo, só Deus para deter. Então, e que essa função é uma função que parou nos apóstolos de Jesus Cristo, mas tem um segmento através do ministério, da doutrina ministerial, mas que não haja tanto empolgação, que o nosso cargo maior, que a igreja fala, é de pastor. Mas vamos ouvir aqui os nossos teólogos, que nós estamos aprendendo. Nosso já está tranquilo, né, Daniel? Filho, então, qualquer coisa ele entra, hein? Está chegando já a nossa hora também, né? Isso, já está chegando no final, né? Então vamos aqui para a nossa conclusão. Conclusão diz assim: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Isso aqui é um fato, como nós falamos. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. Verdade. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Nós vemos aqui em 2 Efésios 4:11, né? Que o dom ministerial de apóstolo está em plena evidência na igreja atual. Mediante o que nosso presbítero falou, esses homens que foram separados para desbravar a obra do evangelho. Esse evangelista antes, o que é que tem a dizer agora? Deu conclusão, né, Daniel? Conclusão? É isso aí mesmo. Como a gente já vem falando, né, durante toda essa lição, que o termo apostólico, ele hoje em dia, ele é mais de caráter mesmo, assim, da função da pessoa que ela desempenha. Mas que apóstolo mesmo, pelo Senhor, igual eu já vi alguns aí falando, foi Cristo quem me levantou como apóstolo. Mas nesse sentido, para mim, hoje as Escrituras também nos mostram que não existe. Os 12 e se encerra ali. Existe o caráter apostólico. Paulo, ele mesmo fala, chamado por Cristo.
ele não se via como parte integrante dos 12, ele se via com a mesma autoridade deles, porque Cristo chamou. Ele teve um encontro real com Cristo. E ele se diz isso, mas ele mesmo fala, eu sou menor do que eles. Se Paulo acha assim, pensa desse jeito, imagina os outros que vieram depois. Tantos outros apóstolos que surgiram depois, né? Então, a conclusão é essa. Caráter apostólico existe. Apóstolo mesmo, chamado por Cristo, se encerrou ali no Novo Testamento. Muito bem, né, Daniel Filho? Nós podemos observar, ver a conclusão aí, o comentário da conclusão. É isso mesmo, já li aqui o comentário já. Então, mas quer dar alguma palavrinha desse? É isso mesmo que o nosso evangelista falou, né? Nós hoje somos enviados, né? Nós somos enviados. E aqui a referência para refletir, diz aqui, ó, na atualidade, quem são os verdadeiros apóstolos? Aí ele coloca aqui os missionários. Os missionários são os verdadeiros apóstolos. Esses sim. Nós podemos ver aqui, né, quais são os dons ministeriais. Nós podemos classificar 5, pelo menos 5. É claro que pode existir mais, mas podemos classificar os dons ministeriais 5. Por exemplo, o de apóstolo é um dom ministerial. Podemos ver o de profeta, também é um dom ministerial. Podemos ver o de evangelista, é também outro dom ministerial. Pastores e doutores. Então nós podemos classificar aqui, nesse momento, esses 5 dons ministeriais que são destacados para que façam uma obra bem maior na casa de Deus. Tanto de apóstolo, como de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor. Muito maravilhoso, né, Daniel Filho? O que é que você diz aí? Podemos ver também que Paulo ele tinha a sua cidadania. Ele era judeu e um cidadão romano. Teve uma oportunidade que, quando queriam prender eles, até matar, ele disse, eu tenho cidadania romana. Aí o povo temeram, porque temia ao grande imperador lá, né? É uma grande verdade. Fala mais alguma coisa aí. Então nós atingimos o objetivo da nossa lição, né? Primeiro é mostrar a importância do ministério apostólico do Novo Testamento. Nós vimos isso aí no objetivo geral da nossa lição, que é mostrar a importância. Hoje é importante que nós levemos a mensagem do Senhor Jesus adiante. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição, né? No Novo Testamento, né, que nós possamos ter esse entendimento, que o apóstolo é aquele que é enviado, né? Aquele que leva a mensagem do Senhor. Então, nós vimos aqui que os 12, eles tiveram a presença perto do Senhor, eles foram convocados pelo Senhor. Então, isso aí foi o primeiro subtópico, o primeiro tópico, falando sobre o colegiado apostólico. 12 pessoas escolhidas pelo próprio Senhor, pessoalmente, para fazer o evangelho continuar. Nós vimos também o segundo tópico, que fala relatar o ministério apostólico de Paulo. Nós vimos que Paulo ele foi chamado pelo Senhor, ele foi convidado pelo Senhor, não para fazer um ministério junto com o Senhor, mas fazer um ministério de continuidade, né? Nosso evangelista aqui, ele falou muito bem, Paulo aprendeu junto a Gamaliel, não é? Teve uma instrução muito grande, porém, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele se tornou o menor, ele se considerou o menor. E aí, por fim, nós vimos aqui a apostolicidade atual, né? Aquelas pessoas que têm verdadeiramente o caráter apostólico são as pessoas que são chamadas pelo Senhor para levar a mensagem longe, né? Os missionários, pastores e evangelistas convidados pelo Senhor. Amém, é muito maravilhoso esse comentário da lição. E quem são os verdadeiros apóstolos hoje? São os missionários. Os missionários, eles são os verdadeiros apóstolos, que é aquele que faz a missão. Hoje, nós não temos esse título de apóstolo, mas os missionários são os verdadeiros apóstolos da casa do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso evangelista, nosso irmão Anderson, nosso presbítero Daniel Filho, o nosso evangelista Daniel Ribeiro e... Jussano, rapaz, nome
meio diferente, né? Meio diferente, mas tudo para a glória de Deus. Deus continue abençoando os irmãos. E se Jesus não voltar, estaremos aqui quinta-feira, né? Quinta-feira para nós comentar mais um assunto da Escola Dominical. Se você tiver alguma dúvida, você vai agora entrar em contato com o nosso presbítero Daniel Filho, então com o nosso evangelista Anderson, para acabar de tirar mais algumas dúvidas, mas o que foi todo mundo inteirado de tudo aquilo que está aqui dentro da lição, que fizemos que nem os discípulos, pegamos do batismo até a crucificação, pegamos do título da textual e até a conclusão. Então que Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, Deus recompense ricamente e poderosamente. E uma ótima escola domingo, né? Uma ótima escola. Domingo você já vai chegar afiado. Se o seu professor, o que é que está acontecendo? Calma, eu aprendi no comentário bíblico na quinta-feira com a equipe, pastor Daniel e equipe, comentando a lição da Escola Dominical. Vai de pé, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Está conosco o nosso evangelista, Daniel Ribeiro, é o nosso filmador aí, sonopraça e tudo, né, Daniel? Que está aí ajudando a gente mesmo. Gente, pronto, foi o seguinte, vou dar a honra aqui aos dois homens de Deus, um ora e outro da bênção apostólica. Falei. Senhor, te agradecemos. Muito obrigado por essa noite de estarmos na tua presença. Muito obrigado pelas pessoas que compartilharam conosco ali, Senhor, assistindo, compartilhando, deixando um comentário. Isso, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o Senhor possa estar abençoando a sua família. Faz isso. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, os seus projetos. Faz isso, Deus. Aquilo que eles colocaram no seu coração. Abençoa, o Senhor possa estar abençoando. Te agradeço, Senhor, pelo convite, né, de ser atendido pelo nosso evangelista e pelo nosso pastor da igreja, que está liberando esse espaço para nós estarmos comentando essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, em nome de Jesus. Nosso evangelista, concluindo com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre, com todos. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, fica com Deus, uma boa noite.